uma coisa, Mabel, para estação de trabalho. Eu te dei isso? Eu estou cobrando uma coisa que eu queria dizer, eu estou péssimo. Estou na pior. Estou começando a aplicar a verdade. Não, mas não é, eu não perguntei, né? Eu fui lá e escrevi para você esse aqui. Foi por isso que eu perguntei se dá para ele. Não. Então, eu não dei. Estando na etimologia. Sem redação. Por isso que está faltando a etimologia. Agora, só falta. Arranjei uma secretária, agora de observação. Relação de escucas. Você sabe o que é escuca? Você sabe? Não? Sabe? Vocês são escucas. São vigilantes. Sentinela. Certo? Esse nosso curso primário está caminhando bem. Aqui é um curso primário, você sabe, né? Curso primário da evolução. Vocês vão dizer que não? Eu também estou estudando. Mas é evolução consciencial, não é da raposa. É consciencial, é maior, é grande. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a integridade consciencial dentro da autoevoluciologia, que é a condição, estado, característica ou caráter do perfil da consciência lúcida, honesta e íntegra quanto à cosmoética evolutiva, com interesse de princípios morais, autopensenizações fraternas e incorruptibilidade teática. Agora, o autodiagnóstico quanto ao grau de integridade, o autoenfrentamento da cosmoética, a qualificação dos valores pessoais, a escolha dos valores evolutivos, a consolidação a cada ato da autoridade moral, a identificação dos autoconstrangimentos cosmoéticos mínimos, a autovigilância ininterrupta quanto à conduta pessoal, a lisura pessoal, a honestidade pessoal, a retidão intraconsciencial, a dispensa de referências, a força exemplificativa das ações dignas, a impacto-terapia quando silenciosa. Impacto silencioso, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Parece uma contradição, mas não é não, tá? Vai devagar, que o impacto pode ser uma implosão. O impacto, de modo geral, o povo pensa que é sempre uma explosão, mas às vezes ele pode ser uma implosão. É um impacto dentro da pessoa. É aquilo que você fala, uma pessoa que está falando demais. Você fala uma coisa, ela cala a boca e vai para casa. Sorumbática, taciturna e mefistofélica. Então, isso aí você vai ver que houve um impacto interno. Aqui, de vez em quando, acontece isso com certas pessoas, você sabe disso. Às vezes a gente não está percebendo, depois a pessoa vem falar com a gente. Então, esse é que é o impacto intraconsciencial, que não é muito revelado na pele. Quer dizer, a pessoa não fica ruborizada, nem pálida. Tá certo? Agora, o calculismo cosmoético, a ausência de segundas intenções, é a essência da integridade máxima de caráter adamantino. Olha lá, ele já acertou. Ele é o lexicógrafo aqui, o lexicólogo. Agora, gente, junto com os processos das logias, hoje tem aqui 10 condutas marcantes do Código Pessoal de Cosmoética. Para a turma de teletertuliano que estão sempre pedindo como é que faz o código, nós já tivemos umas 3 perguntas aqui assim, não foi? Não foi isso? Umas 3. Então, hoje eu já estou dando aqui uma dica, o que eu falei, tem verbete que eu estou falando isso, esse aqui é uma. Tem 10 condutas marcantes do Código Pessoal de Cosmoética. Agora, no fim nós falamos, a condição avançada da integridade consciencial não predomina na sociedade intrafísica ainda patológica. Contudo, aponta hoje o rumo evolutivo das consciências do Estado mundial.
Como encara você o próprio nível de integridade consciencial de acordo com o conscienciograma? Está satisfeito consigo próprio neste particular? Como é que é? Vocês estão satisfeitos? Não? Agora, ó, mais ou menos, médios a médios, é isso? Agora aqui, integridade consciencial, esse é o verbete, 1159. Tem 4 páginas, 35 logias, e tem 7 máximas. Está de acordo com você? Quer dizer que hoje nós estamos tudo em cima do lance. Agora, uma pergunta. Meu filho tem 11 anos, é criativo e responsável, com horários e deveres escolares, mas tem uma tendência ao negativismo, crê que tem azar e, se estiver muito feliz, já prenuncia que algo ruim vai lhe acontecer. Eu fico preocupada com o tamanho do autodesassédio. Pode ter relação com a genética alemã e italiana, sai dessa aí, que herdamos, pois eu tinha tendência à vitimização e tive depressão. Isso aí mostra que pode ter uma leve tendência bipolar na genética da família. Está na cara? Meus enteados de 11 e 13 anos que vivem comigo e têm uma grande mistura de raças, agem totalmente diferente. Ou será que ele está infeliz por ter que conviver com meus enteados e preferia que eu estivesse só com ele? Ao fazer essa pergunta para ele, respondeu que ele teria ficado muito mimado se fosse viver só comigo. Há algo mais que eu possa fazer, além de esclarecê-lo? Sim. Agora, o esclarecimento mais sério aí, seria bom você falar aquilo que nós chamamos, tem uma série de verbetes sobre esses assuntos. É só pegar o verbete que fala da parapatologia. E você vai procurar o que é a sinistrose, a fracassomania. É isso aí que tem. Outra coisa, isso aí dentro da psiquiatria funciona com os distímicos. Tem que explicar para ele que ele tem que acabar com isso enquanto ele está nessa idade da adolescência. Senão ele vai se transformar num distímico. Examina o que é a palavra distímico, o que significa. E outra coisa, se a senhora teve depressão, é preciso saber se a senhora teve bipolar. Se isso, tem mais gente na família. A criança, então, nessa idade, pode estar com a tendência bipolar. Então, é hora de funcionar com ela para acabar com isso, depressão. Uma criança de 11 anos não pode ficar nunca deprimida. Se tem alguma coisa errada nela. Agora, o negativismo caminha para a depressão. Por isso que a gente tem que abrir o olho com isso. O negativismo é a fracassomania, é a sinistrose, é o pessimismo elevado ao top. Isso é que é distimia. Está aí dentro, é o distímico, é o negócio negativo. Então, eu acho que aí parece que a gente clareou alguma coisa. Agora, ó, eu estou falando hoje seriamente, sem nenhuma mentira, muito embora hoje seja o dia da mentira, tá certo? Eu quero só lembrar isso. Hoje é 1º de abril, mas eu estou falando coisa séria. Agora, outra coisa. Frequência nas tertúlias conscienciológicas. Março, houve uma queda aqui devido à crise geral e porque as aulas começaram, aquele negócio todo, o povo mudou. Então, em vez de 100 e poucos, como estava, a média de um mês de março foi de 96 pessoas aqui. Agora, não caiu muito, porque o processo de 96, o negócio está alto mesmo jeito. Mas agora, só para a gente saber, domingo é que tem mais gente, segunda é sábado, terceiro agora é segunda-feira, sai dessa. Agora, o dia que vem menos gente é quinta-feira, então é amanhã. Amanhã vem menos gente. Vê se vocês escolhem um verbete para atrair o povo, tá certo? Não, vamos dar o golpe agora, o negócio é julgar. Julgar com a freguesia, você está entendendo? Porque tudo é um processo de clientela, né? Clientela, que é a assembleia, é o auditório, é a audiência, os ouvintes. O que vocês querem? Agora, nós aqui temos auditório, mas não temos macacos nem macaca de auditório, tá certo? Vocês não ficam pensando que o Arlindo ou o Adélio, seja qualquer coisa nesse sentido, porque não são, tá certo? Vamos explicar bem isso, tá certo? Vamos explicar isso bem claro. Pode falar. Na enumerologia, página 35. Tem dois itens aí que eu não... É integridade sintática,
E a integridade de caráter, morfológica. Que mais? Qual que você está implicada? Inculcada, que eu não sei, é integridade sintática e integridade morfológica. Olha, morfologia é um processo de forma. Sintática é o processo é o contrário, dentro da SEMAI, ó, a professora aí perto. Dá para ela falar o que é isso. Explica tudo aí. E eu gosto sempre de ver a especialista, o especialista. Sintaxe é a organização das palavras na frase. Presta atenção. Deve ter alguma coisa a ver com a organização. É a estrutura fraseológica ou frasista. Isso tem a ver com agora, a velhice está dentro da semântica. Agora explica para ela o que é a semântica. A semântica é o significado. A semântica ela sabe. É não, mas fala que o povo está ouvindo. Semântica, no caso, é a significação, é o significado das coisas. Tá agora certo? Explica o que é a prosódica. Prosódica eu não sei. Ah, não sabe. Prosódia. Prosódica eu não sei. Que é o problema também, e a fonética. Fala em fonética, então. Tá. A prosódica é a fonética. Você é uma boba, né? Ela não almoçou hoje. Vocês perdoam que ela não almoçou. Então explica a fonética. Tá, a fonética, a pronúncia correta das palavras, como é que a gente fala, a maneira de você articular as palavras, tudo isso faz parte da fonética. Ela tem uma síntese da estrutura da gramaticologia. Tudo isso aí dentro. Tá certo? Agora, o resto da integridade, você estudou tudo? Vamos ver se saiu tudo. É isso? Mas agora, ó, eu vou ler aqui por via das dúvidas, para esse negócio ficar mais claro, sabe? Você que sabe tudo, está perguntando. A gente tem que falar para os outros aí que não sabe tudo. São aqueles que sabem só semi-tudo. Entende como é que é? Então aqui, a integridade do ego, da ego-karmologia. A integridade sintática, da comunicologia. Olha, isso é muito importante saber a estrutura da frase, o que você faz com as sentenças. Eles gostam também de falar que é o processo da sentenciologia. Então é muito importante dentro da comunicologia, senão como é que o negócio funciona? A integridade física, que é do corpo, somatologia. A integridade morfológica, que é a presenciologia. E a forma, é a sua força presencial, seu porte ou a sua pose. Existe o processo o antagonismo, porte, pose. Vocês estão entendendo, né, o que eu quero falar? Porte é uma coisa, pose é outra. Porte é uma coisa natural. Pose é uma coisa artificial, patológica, quase sempre. Agora, isso está dentro da integridade morfológica. Agora, a integridade mental, a mental somatologia, aí é a racionalidade, a lógica. A integridade de caráter, a holomaturologia, é o caráter da pessoa em si. A integridade moral, é a cosmoeticologia. Agora, ó, o caráter aí está com acento agudo. Fica ou tira? Como é que o negócio foi estudado? Como é que fica? Não, a Kátia Caporal não está aí. Ela que é a dona que está mexendo com tudo. É? Acho que continua. Continua. Aí continua. Tem 2 lugares que estão falando em caráter. Agora, quem é que está com o microfone? É você? É só para complementar. Quando eu li integridade sintática aqui, eu pensei que fosse alguma metáfora, porque está falando da consciência, né? Mas não tem metáfora, é a consciência. Não, isso aí é concreto, palpável, direto, realista, nu e cru. Então, para a integridade consciencial, o processo da comunicação é muito sério, o processo da sintaxe. A gente precisa de estudar isso mais. Precisa de falar mais nisso. Lá naquelas coisas que você faz aí para explicar para os outros, você fala em sintaxe? Fala. Agora tem que falar em prosódia. Oh, meu Deus, senhor Nádia. Mas olha, pode falar. Então, aqui você tinha falado da impactoterapia quando silenciosa. Você falou da própria pessoa, uma auto-impactoterapia. Isso. Eu queria saber do meu a impactoterapia íntima. Íntima. Ou seja, dentro da intraconscienciologia, a silenciosa. É essa aí. Eu já escrevi sobre esse assunto há muitos anos. Você falou que é própria da própria pessoa, isso. É. Mas existem... Não é própria da própria pessoa. Vamos entender esse jeito. Peraí. Vamos devagar, senão a gente confunde tudo. O problema é o seguinte, é intraconsciencial, mas o impacto não quer dizer que foi ela que criou.
aquilo vem de fora, ele é centrípeto, vem de fora para dentro e dá um impacto interno. Então, por exemplo, um dia desse aconteceu um caso aqui, é uma senhora. Eu falei umas coisas aí sobre o processo moral, cosmoético, e falei depois sobre o código pessoal de cosmoética. Mas alguma das coisas que eu falei atingiu a pessoa fundamente. Ela foi atrás de mim. Olha, aquilo eu estou impactado. Eu passei sem dormir, pensando nisso. Por causa dos fatos que eu tinha. Eu não dava valor. Mas agora eu sou obrigado a dar. Criou um impacto devido... Ela quis menosprezar ou baratear, subestimar um erro dela. Então, a hora que eu falei o negócio... Lembra um dia que eu falei sobre a moralidade aqui, com calma, fui dissecando o processo, o que é a moral, você falou a moral. Em geral, não foi para ela. Foi nesse dia. Mas não foi direto para ela, você falou? Não, eu falei, eu estou falando em tese. Agora, ela pegou a carapuça, vestiu até debaixo do sapato. Vestiu tudo. Aqui passou sem dormir. E depois veio me falar. Aí ela veio e falou, vira para mim e falou assim, olha, eu estou analisando o fato corretamente? A minha resposta, olha, eu sou obrigado a dizer que a senhora está analisando corretamente, sim. O que eu ia falar? Só ia te dizer tudo que eu disse. Você está entendendo? Quer dizer, há certas posições que é a própria pessoa que está respondendo para si. O que você vai fazer? Você falou de então veja, isso é impacto-terapia íntima. Por exemplo, ninguém percebeu o que aconteceu com ela. Mas você está falando no estímulo externo, entendi. Aqui, a impacto-terapia exterior, a maior que tem, viu? Escuta, a maior que tem é quando a mulher desmaia. Ela viu uma coisa e desmaia. Esse desmaio é o fainting, está entendendo? É a perda de sentidos. Essa é a impacto-terapia exterior, a maior que tem. Agora, minha pergunta é a seguinte, pode haver um estímulo que seja da própria pessoa e pode provocar um impacto? Não, ela pode ter, mas pode. Pelo seguinte, ela está estudando alguma coisa, então ela vê um assunto, ela junta aquele assunto com o outro, tudo dentro dela, ninguém está sabendo. Pronto. Aquilo dá um desbronco lá dentro. Cria uma ruptura. É o breakthrough. Você já viu falar? Rompimento de frente. Aquilo liquida com tudo. Esse é que é o grande impacto que tem o breakthrough. O que pode surgir, catarse é lógico que pode acontecer, né? A catarse. Pode. Mas agora o que acontece mais é sempre de fora para dentro. A maioria. A maioria de fora para dentro. Tudo é centrípeto. Entende? Agora que tem. Então há um impacto silencioso e um gritante. Há um impacto físico e um impacto totalmente psíquico. Dentro da mente da pessoa, mental. Há um impacto da hora e há um impacto imediato. Ele vai crescendo, ele vai não crescendo, aquilo vai aumentando. Aí o problema é difícil. Então, por exemplo, existe um desmaio na hora e existe um desmaio imediato, posterior. A hora que o negócio aumentou. A pessoa não desmaiou lá no cenário do assunto, do momento evolutivo. Mas ela chega em casa e ela desmaia. Mas esse impacto ele pode ser feito retardado. Ela recebe um estímulo e só depois... Não, sempre a pessoa... Aqui, ó, vamos entender só uma coisa. Sempre a pessoa ele tem um embasamento das ideias, tá certo? Tudo que vem de fora vai pegar naquilo. Aquilo repercute. Há um eco, há uma ressonância. Então é preciso ver. Você já viu os pingos da chuva quando bate? Pode bater pequenininho, só fininho, e pode bater pingão, enorme, se a nuvem está mais baixa. Então aquilo é tudo diferente. Pelo total dos pingos que caem, você sabe o tamanho da tempestade, ou da chuva, ou do chuvisco. Então é a mesma coisa aí no caso. Depende o pingo que vem de lá, da chuva que está caindo na consciência da pessoa. E como que a pessoa ameniza esse impacto? Ela tem que estar preparada porque deve então não deixar nada obscuro dentro do micro-universo consciencial dela. Tudo ela já viu. O que ela roubou quando era pequena, o que ela fez errado, que escondeu da mamãe, o que é que começa assim, até chegar na idade dela atual, na faixa etária atual.
Esse é o caminho. Mas Se a pessoa deixa escondido, às vezes dá problema. o esclarecimento, ele também concorre para amenizar o autoesclarecimento? Não, o esclarecimento sempre concorre para tudo, né? A coisa mais séria é isso. A informação sempre melhora o ambiente, ela faz a reciclagem. Agora, tem que a pessoa está preparada para isso. Agora, por exemplo, eu não acho que todo mundo nosso da CCCI já esclareceu tudo. Ainda tem coisa escondida debaixo do tapete. Esse que tem coisa escondida no tapete pode ainda ter impacto intraconsciencial. Vocês estão entendendo? Eu estava pensando no mascaramento. Outra coisa, a pessoa, ninguém ficou sabendo daquilo. Ela não precisa ficar ruborizada, ela não precisa ficar contrafeita, desapontada com nada, porque ninguém sabe o que está acontecendo com ela. Agora veja, isso é que é um funcionamento intraconsciencial patológico dos mais bravos que tem. Você tinha falado de esconder embaixo do tapete antes, eu tinha pensado, o mascaramento, ele concorre para esse impacto. Mesma coisa, aí no caso é isso. Outra coisa, maquiagem. Outra coisa, eufemismo. No colóquio, é eufemismo. Agora, na vida é camuflagem. Na apresentação é maquiagem ou maquilagem, que é a mesma coisa. Tudo isso é mais ou menos a tapiação. Parece que tem um caso que a pessoa esconde tanto até de si. Agora, outra coisa, é a pessoa levar para o factoide. Ela minimiza a expressão do fato. Então ela faz como se fosse um factoide. Isso também é erro. Você entende? No fim da história, tudo isso que nós estamos falando é mentiraria. Está de acordo com o dia de hoje, dia da mentira. Mentiraria. Isso é estudo, dia da mentira. Agora, gente, aqui. Me mudei para a casa recém-construída e hoje tive uma projetabilidade lúcida no extrafis do meu quarto de dormir. Projeção lúcida. O ambiente era rústico e desprotegido, aberto a assédio. Apesar de eu dormir e mexer com energia nele há 3 semanas. Sei que tem que exteriorizar para blindar, mas pode dar dicas ou pulo do gato? Ele está assim devido à falta de um holopensene melhor. Fantasias e devaneios espúrios desfazem a blindagem até que ponto? É melhor energizar o espaço do quarto ou as paredes? Não. A gente energiza o seguinte, você entra dentro do quarto e roda ele assim, ó. Dá algumas voltas, exteriorizando energia, para pegar tudo que tem ali dentro. Pensa nisso. Agora, se você está andando e aí muda alguma coisa dentro do seu estado vibracional, ou das suas sensações, para e vê o que tem. Às vezes você escondeu a garrucha lá naquela gaveta escondida. Então é bom tirar a garrucha. Nunca se sabe. Por isso que tem que ver. Agora, a casa é recém-construída, então ela está limpa. Em tese, pelo menos, né? Agora, o quarto de dormir, é só isso que você tem que fazer. Eu não vejo muita coisa não, se lá tudo é limpinho, a blindagem é mais fácil, porque está tudo novo, é virgem, inexplorado, ninguém morou, não é? É a coisa limpa. Tenho déficit de atenção e ansiedade. Fiz um tratamento de depressão durante 4 anos com medicamento e terapia. Faz 1 ano que estou sem medicamento e há algum tempo recomeçou a alteração de humor. Não consigo manter estabilidade emocional. Estou iniciando agora um tratamento com sertralina. Como esse medicamento age no cérebro em se tratando de energias? Quais os prejuízos? Não, olha, no caso aí, se você está precisando mesmo, é aquilo que o doutor estava falando aqui outro dia, é melhor tomar, está tudo certo, o remédio aí é uma bênção. Eu abençoo, sem circunflexo. Tenho dúvida se estou fazendo a coisa certa, mas esses picos de humor acabam me desestabilizando muito e atrapalhando o meu dia a dia. Insisto bastante com as energias, faço atividade física, leio, procuro ter uma dieta saudável, enfim, tento melhorar, tá bom? Uma das coisas mais sérias que você está fazendo aí é o processo dessa atividade física. Isso aí ajuda quem tem depressão, melhora demais, porque desintoxica. Uma outra coisa, tome água. Durante uma boa temporada, toma um pouco mais de água, para você ficar mais desintoxicado. Então, você vai ficar transpirando mais
e vai também limpar o intestino, não vai parar, você vai todo dia no troninho, uma coisa muito séria, e no caso da depressão também é isso. Se a pessoa fica com constipação intestinal, isso ainda piora mais, piora tudo, aí começa a dar daí a pouco, escotoma, cintilante, uma opção de coisa na pessoa. Então, está tudo certo, fica firme por aí, e mexa com as energias, sempre vai ajudar. Na página 34, em Fatologia, na 6ª linha, pode explicar melhor o que quer dizer com a impactoterapia quando silenciosa. Por exemplo, a impactoterapia quando silenciosa é justamente essa da mulher que teve aqui e foi para casa, que deu impactoterapia nela, que depois ela veio me falar. Eu já falei antes o assunto bem claro, acho que está bem óbvio aí. Essa noite, praticando ou executando o EV pela primeira vez, notei que o forro do teto emitia ruídos, alguns estalos. Seria isso uma forma de autoassédio para que o exercício não fosse satisfatoriamente realizado? Não. O que você precisa de ver é se você não tem ectoplastia, quer dizer, você não tem só ectoplasma, você pode ser ectoplasta. Mas isso é apenas uma hipótese. Como você está começando, tem que fazer força e ver. Dentro de um mês, se você começar a ver que tem uma opção de efeito físico, mostra que você é ectoplasta. Agora, observa isso. Por exemplo, uma das coisas que você tem que olhar. As máquinas funcionam bem com você? O telefone sempre funciona? As coisas caem perto de você? Como é que é isso? Estuda o processo da ectoplastia. Que a gente tem que ver o efeito físico em torno da pessoa. Isso aí, por exemplo. Às vezes, esse barulho no teto sempre aconteceu devido ao problema de expansão da madeira, alguma coisa nesse sentido, expansão do material, obsolescência de material, isso aí, conforme a hora do dia, porque ali, ó, você não está falando que hora que fez isso. Quando o dia muda a temperatura, de dia para noite, por exemplo, que dá essa série de problemas, você sabe, dá problema com a vista da pessoa, dá problema com acidente de carro, uma opção de coisa, que é mais ou menos 6 horas da tarde. Isso tudo também muda o processo físico de expansão de material. Então é preciso de afastar essa hipótese. Como ele está começando, a gente não pode dizer. É apenas uma hipótese. Pode ser um processo só físico. E bem possível que seja só isso, né? Se de ver. Agora, se ele tem uma série de fenômenos, acidente de percurso, pequenos traumas, barulheira, porta que fecha e outras coisas mais, aí é outra coisa, tem que estudar isso mais. Todo mundo que começa a mexer consigo mesmo tem que estudar mais profundamente, não pode ficar só na superfície. Nós somos complexos. Por incrível que pareça, vocês já pensaram, o Adélio é uma consim poliédrica. Não é incrível isso? Então a gente tem que pensar. Não, pois é, hoje eu estou falando com ele, eu deixei você em paz, que é o dia da mentira. Então, com você eu teria que falar só a verdade, agora com ele eu posso falar isso, que é o dia da mentira. Não faz mal. Você quer falar? O senhor pode falar que é a segunda linha em patologia, no final da segunda linha, a escolha dos valores evolutivos e a consolidação a cada ato da autoridade moral. Pois é. Quais são os valores evolutivos que você tem? O que é que você preza atualmente? É isso que você tem que levar em consideração. Toda pessoa, geralmente, ela tem aí uma dúzia de valores. Eu sempre falo isso. Mas a vida, com as coisas dela toda, ela pode ter 1 milhão de fatores que influem na vida dela. Mas valores mesmo são poucos. Agora, valores evolutivos são menores ainda. Quais os valores evolutivos que você dá para você? A cosmoética, por exemplo, você fez um código para você? O saldo da sua FEP também é uma coisa séria, né? Saldo da ficha. São valores evolutivos, você tem que prezar isso aí. Entende? Eu tenho um valor que eu dou muito valor. Sabe o quê? Vocês. É um valor evolutivo para mim. É a minha equipe. Então isso é inestimável. Não tem preço. Não dá para você fazer uma avaliação do valor de vocês. Isso excluindo o Arlindo, a Adélia, é lógico. Você está entendendo? Mas o que sobrou, o resto, que é muita gente. E a autoridade moral? Autoridade moral é a hora que você já vivenciou alguma coisa
e sabe, você tem segurança, você sabe onde pisa, você tem autossuficiência, você tem autoestima perante isso, o seu amor próprio é inabalável sobre o assunto. Você se sai bem naquilo que você já vivenciou. Então as coisas ficam diferentes. Você entendeu a diferença disso? Agora aqui. Qual a melhor assistência às consciências que dessomam prematuramente sob tiros de arma de fogo, acidente de automóvel e outros? Olha, a assistência, isso aí, a melhor coisa que a gente faz é pensar positivo sobre quem dessomou e deixar que os amparadores tomem conta. E não entrar muito no assunto, não. Se a pessoa dessomou, é preciso dela seguir o seu destino. A gente não vai ter um coração de pedra, não vai pensar, não vai deixar de pensar na pessoa, ok. Mas não fica pensando naquilo insistentemente com nada, não. Principalmente se houve acidente, porque senão vai perturbar você. Se você é uma pessoa forte, vai perturbar o povo que é fraco em torno de você. Piora mais ainda. Então esse negócio tem que ir com calma. De modo que quando, aquele negócio dos brasileiros, que no cemitério todo mundo vira santo, na hora que está enterrando, todo mundo é santo. Isso é bom, isso é positivo. Às vezes é um jeito de melhorar o ambiente que fica. É uma saída. Então, esse negócio aí, ó, não fica muito preocupado com esse negócio, como é que foi, nem não. Pensa lá no positivo, abençoa e deixa seguir. É o melhor. Existem certos acontecimentos que os tenho guardados comigo. Sei que são errados perante a sociedade. Porém, quando recordo dos mesmos, tenho a tendência de querer praticá-los novamente. Como posso agir para que esse autoassédio se anule? É cortar essa ideia da cabeça logo que ela despontar. Ela apareceu, se elimina aquilo. Quem manda no seu pensamento é você. Você não explicou os seus pensamentos, mas eles devem ser carregados. A gente percebe aqui pela situação. Olha isso, anula isso. Esses pensamentos são sempre negativos. E outra coisa, quem perde mais com isso é você mesmo. Pensa bem. Olha bem isso. Isso é sério. Essa é a pergunta mais séria que já foi feita aqui nesse mês. Nesse mês não, né? No mês passado, que nós estamos começando o mês. É a mais séria. Eu estou vendo pela energia que veio com a pergunta. Valdo, mas fala. Na fatologia, na penúltima linha, você pode comentar mais a preservação da integridade do ego com o abertismo consciencial? O problema todo é o seguinte, a integridade do ego tem que ser preservada, quer dizer, ela tem que ser mantida, essa integridade. Você tem que ser você o tempo todo, você não pode mudar. Por exemplo, você não pode ser uma pessoa hoje de um jeito e amanhã de outro, negativamente. Você também não pode ser uma coisa aqui e outra coisa lá no centro da cidade. Você tem que ser a mesma em qualquer lugar. Então, a integridade do ego, com abertismo consciencial, é pior ainda. Porque aí você já tem que pensar que você é uma consciência multidimensional. Você tem que atender a todas essas facetas da sua personalidade. Então, a coisa muda de figura. De modo que a preservação da integridade do ego com abertismo consciencial, ela é mais difícil, mas por um lado é mais fácil. Por quê? Você tem uma visão panorâmica maior da sua realidade como individualidade, como pessoa. Agora, a questão do domínio das energias, que deve ajudar bastante nisso, porque você abrir... O domínio das energias começa, mas ele não ajuda tudo, não. Porque você o que abre... ajuda é o PEN do Pensene. A energia é o N do Pensene. O que ajuda é o PEN. É o que você pensa. É aquela ideia. É a parte de elaboração e elucubração da sua cabeça. É a sua preocupação. É aí que a coisa melhora. Porque energia, você usou energia aqui, muito bem. Mas o problema é que você vai dormir, não está pensando em energia nem nada. Você está pensando em outras coisas dentro daquilo. Então o problema é ver a limpeza, a higiene, a lisura, o equilíbrio do que você pensa. É a pensanização no PEN. Isso é que é importante. Tem lógica para você? Isso que mantém a integridade. Isso nesse caso do abertismo. Porque eu pensei assim, quanto mais você abre, essa pessoa mais... aqui, ó, que escreveu, existe certos acontecimentos que os tenho guardado comigo. Sei que são errados perante a sociedade. Porém, quando recordo dos mesmos, tenho a tendência de praticá-los novamente. É isso.
Por isso que eu falei, essa pergunta é a mais séria desse mês passado para cá. Nós tivemos aqui até agora. Agora, a hora que eu li, eu senti todo o processo de energia. Eu não vou dizer aqui, mas eu até calculo o que seja. Mas agora, nessa linha também que você estava falando para o Arlindo, de fazer uma lista de todos os erros, desde a infância até hoje, né? Pois é, mas isso eu falo desde o centro da consciência contínua para o povo fazer. Isso é da conscienciometria. Mas assim, nessa linha de você fazer, evocar tudo isso e não entrar, não ficar com alguma a hora reserva. que você começa a estudar, você começa a ver o alcance, a profundidade daquilo, você começa a eliminar a situação. O problema é a pessoa enfrentar, ela confrontar, ela encarar. A maioria não encara. Tem que encarar o estudo. A hora que começa a encarar, melhora tudo. É o caminho da melhora. É o início do princípio do começo da melhora, é a hora que a pessoa encara o assunto. Escuta, o Antônio não apareceu mesmo não, né? Não. Professor, no caso da integridade consciencial, seria aquela pacificação íntima com relação às coisas estarem bem paradas? Não, a pacificação íntima é o resultado da integridade. Ela não é a mesma coisa. É um resultado. Uma pessoa está pacificamente bem dentro de si, porque ela tem alguma integridade dentro do assunto, ela tem um certo equilíbrio de pensionização. Agora, a gente poderia dizer que este seria um dos principais mecanismos para a consciência chegar na desperticidade ou não? Não, esse aí ajuda, mas não são, né, os principais, não. Porque o problema tem um negócio seríssimo que eu quero te falar aqui. Não adianta a pessoa pensar bem. Só isso é pouco. Ela tem que exercer a vida pensando bem em favor dos outros. Eu penso muito bem a favor de mim. Eu sou, então, egocêntrico. Isso não resolve nada. Meu negócio é pensar bem, mas em favor dos outros. Ajudando os outros, fazendo assistência. Então, quando a pessoa pensa que ela está com a integridade enorme, não está nada. Aquilo às vezes é só superficial. Você está entendendo? Eu tenho que falar que a coisa é clara para vocês. Isso é o nu e cru, é o realista. Mas tem muito disso. Então tem muita gente aí que acha que é santo, coisa santa cara suja. O senhor comenta aqui na fatologia também a ausência de segundas intenções, né? Pois é. Então, se a pessoa está livre... Agora veja, o pior da história é a hora que a pessoa tem as segundas intenções e não sabe que tem. Por exemplo, esse nosso amigo aqui, ó, que escreveu, ele sabe da segunda intenção dele. Esse está bom, ele está no caminho. Outra coisa, na hora que ele consegue fazer uma pergunta dessa, é porque ele já está para eliminar isso, ele está no fim. Ele está na fase final. Entende? Agora, o pior é quando a pessoa nem sabe que ela está assim. Isso é que é o duro. É aí que eu falo para vocês. Então é aquela pessoa que acha que ela é uma santa. Não, eu só penso bem, em favor dela. É a mulher de Niterói que ia lá em Ipanema atrás de mim. Todo dia levava uma coisa só dela, ou em torno dela. Todos os nomes tinham o sobrenome dela. Você está entendendo? Aí eu falei assim, se a senhora aparecer da próxima vez, eu piso no seu pé, puxo a sua orelha, eu dou uma cuspida no seu olho. Nesse caso, quando há... Não, era demais. Já fazia mais ou menos 1 mês e meio, toda semana ela levava alguma coisa para mim. Eu falei assim, vem cá, lá a senhora está dentro de um gueto em Niterói, mas não pode. Pelo esse endereço que eu vejo aqui do povo, não é. Lá não é um gueto. Porque se fosse uma coisa fechada, se ela morasse dentro de uma gruta só com a família, então não existia humanidade, você está entendendo? Mas não é. Ela morava em Niterói, num dos lugares muito condensado em matéria de demografia, muito denso. Então como é que é? Eu tinha que tomar uma atitude, não podia. Senão daqui a pouco eu estava sendo cúmplice, depois de 1 mês aquilo. Só pensa na senhora ou na extensão da senhora. Como é que é isso? Agora, eu comecei a falar com ela. Por exemplo, esse fulano aqui tem tantos anos, é mais novo do que a senhora. Então, a vida dele só está pedindo para ela arrumar a vida dele, porque a senhora vai auferir vantagens com isso, por causa da idade. E assim eu fui indo, explicando um por um para ela. Ela, no fim, ela sentou, olhou aquilo tudo, falou, sabe que eu nunca pensei assim? Terrível, né? Isso aí pode ser... Eu acho que essa confissão foi pior ainda. Eu nunca pensei assim. Quer dizer, a pessoa nunca pensou fora dela.
fora da vidinha que ela tinha. É aquele negócio, a interiorose total em Niterói. Então veja, uma pessoa morando em Niterói, outra coisa, o lugar que ela morava não era de Juiz Fora, não. Não era junto à praia, mas um pouco próximo. Não era na praia direto, não era em Caraí, mas pertinho. Então é a área, pelo menos, classe média alta. Nesse caso, dá para dizer que era uma autotapeação descarada ou ela... Não, o caso dela, essa aqui não. Essa dona de lá era totalmente ingênua dentro do assunto, bobinha. Ela não tinha noção do processo da evolutividade, isso que nós chamamos aqui, essa qualidade do processo da evolução, que a pessoa já tem algum discernimento daquilo lá, não tinha nada. Por isso que eu deixei passar mais de um mês para falar, porque se fosse uma coisa assim, agressiva, um negócio ostensivo, isso aí a gente vai às vias de fato diretamente. Tem que resolver aquilo. Mas num caso desse, não, você tem que ter. Como é que é? Só mais um. Eu estava falando no início, é com a gatinha, né? Você está conversando com a gatinha, você não vai contra, você tem que entender. Mas lá pelas tantas, carregou demais. Aí eu já estava me compliciando se eu deixasse aquilo passar. Vocês estão entendendo? No caso da assistência, é muito relativa àquela questão de segundas intenções com assistência, né? É muito comum, às vezes, a pessoa prestar não, mas segundo intenções, seja com assistência, ou com o vizinho, ou com isso, ou com aquilo, ou com o gato, ou com o cachorro, está tudo errado. Não interessa o quê? Não há assistência nisso. Há segundas intenções. As segundas intenções desmontam a assistência. Desconstrói, desfaz. Não tem jeito. Então a assistência, ela sempre vai pecar por alguma coisa. E às vezes no fim é uma contra-assistência. Em vez de estar ajudando, vai piorar tudo. Que às vezes a pessoa está dando um mau exemplo. Tem gente assistida que presta atenção no assistente totalmente, em todos os detalhes. Então o assistente para ele é um exemplo, é uma imagem, é um Deus. Você está entendendo como é que é? Até o Freud andou explicando essas coisas. Então a gente tem que ter cuidado, o processo da liderança e do liderado. Não é fácil. Agora aqui, estou fazendo TENEPS há pouco tempo. Não sinto sinalética quase nenhuma. E o que é pior? Estou dormindo frequentemente durante a TENEPS. O que fazer? Não tem nada demais, está tudo certo. Quando a pessoa começa a fazer a TENEPS, ela às vezes ela está defasada, ela não está em forma. Então é preciso fazer um alongamento consciencial que o amparador patrocina para a pessoa melhorar. Esse alongamento é melhorar os órgãos, os sistemas da pessoa, a parte, às vezes, se é mulher, por exemplo, a parte cardio-chacral, se é o homem, é o problema quase sempre corono-chacral aqui das coisas, por causa do pensamento brabo, às vezes, na parte occipital aí, o chakra nucal, isso tudo tem que trabalhar ali. E uma das coisas que se faz é o seguinte, a pessoa, como não está habituada, ela tem que dormir para recompor a situação. A TENEPS, então, no início, é dedicada, às vezes, a um processo de soneca para a pessoa, até ela recuperar. Isso é normal. Não tem nada demais nisso, não. Agora, não pode o seguinte, o cara está fazendo TENEPS faz 5 anos, está dormindo, não. Aí tem alguma coisa, precisa de urubu observar o que se passa. Agora, não. Ele está há pouco tempo, a gente não sabe quanto é esse pouco tempo, mas possivelmente está dentro dos 6 meses. Então, é normal o sono. Não se preocupe. Uma outra coisa, você já leu o manual da TENEPS? Lá tem essas coisas. Valdo, você sabia o que eu ia perguntar, né, que eu não levantei. Como é que funciona a assistência, essas perguntas que chegam aqui para você? Por exemplo, você não, algumas a gente assiste antes de eu falar aqui, é por isso que às vezes eu leio aqui antes. Tem casos que às vezes eu já começo a assistir antes de eu falar. Quando eu falar, o cara lá já andou mudando alguma coisa. Ou a pessoa lá. Isso tudo tem. Isso varia. Mas agora que nós temos assistência aqui, tem. Esse caso aí que eu senti que é bravo, eles vão dar uma limpeza lá. Tem gente lá com ele. Então é praticamente uma TENEPS online, né, Valdo? Tem goteira, como diz o cara. Tem boi na linha. Então isso já é um processo da TENEPS, né? Você já está conectado com assistidos, amparadores, o tempo todo, isso é a TENEPS, né? Minha vida é uma TENEPS. Eu sou tenepsista 24 horas, enquanto eu estiver lúcido. Tá certo?
Se não fosse isso, eu não aguentaria o triparada dura e outras coisas mais na minha vida. Não é isso? Não daria. Porque esse povo são todos geniais. Você tem que saber como tirar o corpo, saltar de banda, julgar safate, que é um jogo brabo do corpo. Valdo, na página 36, na caracterologia, o item 7, exteriorização. Você pode comentar mais essa questão da exteriorização quanto à fala? Se isso deve ser feito a todo momento? O ato habitual, rotineiro de, ao falar, direcionar o fluxo de energias conscienciais para fora, centrifugamente, com a intenção de doação, e não para dentro, centripetamente, com a intenção de vampirização. Isso aí está tudo claro. O que você não mas entendeu? assim, isso deve ser feito sempre, ou como Olha, analisar? o ideal é sempre você estar ajudando os outros. O ideal é predominar na sua vida a energia que sai em favor dos outros, e não a que entra em favor de você. Isso aqui é o ideal. Entende? Agora, você é a Camille. Camille é nome de feiticeira. De modo que você tem que dar mais energia do que a média. Não sabia que Camille é era a nome de rainha das feiticeiras, você não sabia? É diferente. Jamile já é outra coisa que a sua irmã. Você não, você é a Camille. Camila é a rainha das feiticeiras. Alguém já leu isso aí? Já sabe? Não é assim? Olha lá, eles sabem. De modo que você tem que saber mexer mais com as energias do que a média. Isso é normal. Faz parte. Nome tem suas razões. Por que é que você tem esse nome? À toa? Não é. E o dela ainda é muito feminino. Camille. Não é Camila. Você está entendendo? Então é sério, tem que pensar nisso. Pode falar. Professor, na página 36, também na caracterologia, eu queria que você comentasse o item 2, autoconsciência. Item 2, autoconsciência. O ato de estar autoconsciente o tempo todo, em qualquer lugar ou dimensão da conscientização testemunhal dos amparadores extrafísicos de função quanto às próprias ações. Então você veja bem, há uma conscientização testemunhal. Você está vendo tudo e todo mundo está vendo você. Tem muita gente vendo você. Isso aí é que é a autoconsciência. Nós não podemos esquecer isso nunca. Esse é o motivo, por exemplo, que o desiderato, a meta, ou o ponto alto da projeciologia é a autoconscientização multidimensional. Que a pessoa alcança essa autoconsciência num nível muito acima da média da humanidade. Eu chamo isso de AM, autoconscientização multidimensional. De modo que aqui é justamente isso. O tempo todo, em qualquer lugar ou dimensão da conscientização testemunhal dos amparadores. Estão de olho em você. Agora você também, você está vendo tudo que se passa em torno de você. Você é lúcida, você está observando. Então, é aquilo que a gente fala, Homo sapiens vigilans, quer dizer, da vigilância. Entende? É o Homo sapiens, quer dizer, uma pessoa, uma mulher, um homem, que está aceso, desperto, consciente, lúcido. Eu também chamo de autolúcidos. Outro nome que eu uso é atentos. Homo sapiens atentos. Está atento, alerta. É aquilo que eu estava falando aqui de sentinela, escuca. Sentinela é isso. Quando a gente está mais assim atento com essa autoconscientização assim, e chegam mais assim solicitações assim de assistência para a gente estar fazendo. Como é que é? Eu não entendi. Quando a gente está mais atento, mais lúcido, mais vigilante, e começam a chegar também mais solicitações de assistência para a gente fazer. Está nesse... assim, isso já é porque já está desenvolvendo. Quando começa a chegar a solicitação de assistência, é porque você já está preparada para assistir, senão não chegaria. O amparador não ia colocar uma coisa no vazio. Ele não dá ponto sem nó. Se ele já começou, é porque você já tem gabarito, seus potenciais já estão em forma. Você pode agir teaticamente. Está tudo certo. Isso é positivo. É porque às vezes assim, parece que ainda tem algumas questões. Assim... Agora, isso pode criar, como às vezes criou para você, uma pequena crise de crescimento. Faz parte disso.
Isso é bom, é positivo. Tem lógica para você? Tem. Porque às vezes eu fico pensando assim, tem alguns pontos pessoais que eu sei que ainda estão tem lacunas, né, para resolver, mas que eu estou lúcido e estou buscando trabalhar, mas ao mesmo tempo tem as solicitações de assistência chegando em paralelo a isso. Eu estou fazendo um movimento, mas ao mesmo tempo está chegando. Aí às vezes eu fico pensando, eu estou... Faz mais ou menos 1 ano que você está estudando mais intensamente, como você nunca estudou na sua vida. Eu tenho acompanhado você e sei disso. Estou certo? Tá. O caminho é por aí. É isso aí que o povo de Foz acha. Nós temos mania de estudar. Agora, é só não acrescentar a realidade. Nós temos mania de estudar a nós mesmos. Isso é uma coisa muito séria. Que é o que falta para a maioria. Se alguém me falasse que a gente tem mania de estudar, sim, mas nós estudamos nós mesmos. Você estuda você mesmo? É o caso de perguntar, né? A contra-pergunta. Eu estou estudando, né, o tema da gratidão. Então, esse tema tem, assim... Só o fato de estudar esse tema tem surgido uma série de situações. É incrível, esse tema está desencadeando. O tema da gratidão é muito gratificante. Muito. Por isso que eu estou te falando, eu sei. Geralmente o povo fala assim. Pode falar. Professor, a integridade consciencial está muito ligada à questão da amparabilidade também, a qualidade de ser amparável, no caso para a consciência, ela poderia estar bastante ligada nesse sentido? Aí nesse assunto aí, não há dúvida que está. É o teor da assistencialidade extrafísica. Isso aí é muito sério. Que é o link... tem que levar isso em consideração. Porque isso seria o link extremo entre a pessoa e o amparo, né? Até mesmo de função também. É por aí. Agora, a gente tem que estudar mais detalhes de tudo isso, principalmente o processo extrafísico, para a gente entender mais o amparador e o amparo extrafísico. E outra coisa, o maxi-mecanismo interassistencial. Eu tenho feito agora uns verbetes que eu vou colocar tudo aí dentro do processo da mega-fenomenologia de propósito. Um deles, por exemplo, é esse que eu estava falando aí, da paraestação de trabalho. Você sabe que não são muitos que nós sabemos, né? Assim, do ponto de vista da paraestação, são poucos. A gente tem que levar isso em consideração. Aquele que a gente tem mais facilidade para estudar é o FIEX. Agora, tem uns que são muito avançados. Uma Comunex, por exemplo, avançada, é difícil para ver como é que é a paraestação. Mas, por exemplo, a parapsicoteca é um lugar desse. As centrais extrafísicas são também lugar desse. O interlúdio é um lugar desse. Então, a paraestação, você está entendendo? De trabalho. E nós precisamos disso, porque o amparador está nessas paraestações de trabalho. Nós dessomamos, nós vamos para isso. A nossa paraprocedência tem uma paraestação de trabalho. Então, o nosso link com essa paraestação também está direcionado a essa questão da integridade, da amparabilidade. E a paraprocedenciologia, a paraprocedência sua, você tem relação com isso o tempo todo, não tem jeito de sair. E ao histórico, né? Ao histórico da consciência também. Né? O problema nosso é expandir, vamos dizer assim, o trabalho de consciências aonde nós estamos. Então, o ideal, por exemplo, é que haja bastante consciência e a maioria sendo assistida em tudo que você faça. Então, por exemplo, uma pessoa pode estar trabalhando muito, mas o rendimento é pouco. Ela atende apenas individualmente, de uma maneira esporádica. Isso é pouco. Agora, a hora que o negócio começa a funcionar mais, não é ela, às vezes, que faz o crescimento disso. O crescimento vem espontaneamente em cima dela, para ela, ou a favor dela, ou ao encontro dela. Você está entendendo? Uma convergência, no caso, aos esforços. A confluência de tudo, alto esforço. O problema é esse. Então é importante aí o problema da gente estudar o amparador, mas não é só. É ver na vida do amparador o que se passa. Agora, é aquilo que eu estava falando, ele está de olho na gente e a gente está de olho nele. Essa situação toda, isso é o tempo todo. Faz parte. Agora, quanto mais nós entendemos o processo consciencial, mais nós vamos precisar de parapsiquismo e mais nós vamos entender o parapsiquismo. Nós poderíamos falar o seguinte,
evoluir, ou a consciência entender a si mesma, é um processo de parapsiquismo. Se ela tem uma ampliação da autocognição parapsíquica, ela está evoluindo. Não precisa de falar mais nada, só isso aí já está evoluindo. Já tem uma evolução. Esse é o motivo que a gente estava falando naquele caso do cientista, aquele monte de cientista, ninguém não sabe nada sobre energia consciencial, não sabe nada sobre projetabilidade lúcida, não sabe nada sobre parapsiquismo pessoal, o autoparapsiquismo. Isso é uma lástima. Para mim, se nós ampliarmos o processo parapsíquico da média das pessoas já predispostas a isso, nós vamos conseguir colocar a escola na frente do hospital. Por quê? Porque a parte da administração escolar vai ser incluída nisso aí. Porque não adianta nada você estar trabalhando apenas com os estudantes. Eles não vão fazer a escola amanhã. É muito mais difícil, porque a outra geração tem que recriar tudo. Agora, se você pegar aquilo que já tem hoje, muda tudo. A situação é diferente. Então, o parapsiquismo é uma chave fantástica, fora de série. Por isso que eu falo que o estado vibracional é a chave da vida humana. O caso é o seguinte, presta atenção. Se a gente começar a trabalhar mais e pegar essas pessoas que já têm gabarito para entender o processo parapsíquico, independente delas serem da ciência, ou da religião, ou da arte, ou da filosofia, não interessa. Interessa o seguinte, já está predisposta. Esse processo, nós já estaremos trabalhando com a reeducaciologia dentro da reurbanização de uma maneira estupenda. Por quê? Nós vamos começar a trabalhar com a administração do educandário. Isso aí. Não vai ser diretamente, ou com uma preocupação enorme com o corpo docente, ou com o corpo discente. Mas vai ser com a administração. Porque o problema nosso aqui é a administração. Agora veja, o que é que nós fazemos na Cognovs? Pode olhar, a gestão é toda administrativa. Olha o tanto de vezes que eu falo aqui em política, filosofia administrativa, gestão disso, gestão daquilo, os processos que eu dou força, por exemplo, para a Conscius, para o Roche, essas coisas todas. A consciência terapia, por exemplo. Tudo é baseado nisso. Outra coisa, a criação das ICs. É a maior prova do processo de administração. O povo reclamou tanto. Vocês deixam crescer muito a IC? Não, isso precisa mais, ainda vai aparecer mais, nós temos que ter mais. Que tem que criar esses problemas mesmo. Agora vejam, trabalhar com a administração da escola, vocês têm que convir, que isso tem que ver antes do vir, tem que chegar, vir. Antes do corpo docente, do corpo discente e dos zeladores. Está certo? Primeiro a administração. Primeiro você tem que falar no top, é o dono da porcada. Depois você fala com os porcos. Feliz ou infelizmente, essa é a realidade, não tem outro jeito. Agora, nós estamos trabalhando com o dono da porcada. A maioria aqui. O processo todo é esse. Então, vamos dar um jeito de evitar o vespeiro, né? As moscas varejeiras, na pocilga, na situação toda. Tem que dar um jeito, limpar. Olha, eu quero dizer que hoje nós estamos com um trio Parada Dura completo. Acabou de chegar o terceiro elemento. Entrou nas bases, está nas canchas, nessa tarde, o terceiro elemento. De modo que vocês agora é um perigo, né? Vai fazer uma frente ampla contra a gente aqui. Não é mentira, isso não é dia da mentira. Para mim, o Jarbas veio por causa do dia da mentira. É ou não é, Jarbas? Fala a verdade. Confessa. Agora, gente, estou estudando a conscienciologia há pouco menos de um ano. Ainda não estou conseguindo fazer os 20 EVs diários. Mas já estou sentindo banhos energéticos, lacrimejamentos, bocejos e mioclonias. Isso mostra que ele está mesmo precisando de energia. Isso aí mostra que você está precisando de energia. Trabalha bem com isso aí, está tudo certo.
Isso mostra que você não está up to date. Quer dizer, você não está em forma. Precisa de entrar em forma. Banhos energéticos. A pessoa tem lacrimejamento, bocejo, mioclonia, você sabe. Isso aí são os sintomas naturais de quem está grosso. Precisa de limpar. Isso é o que equivale ao sal grosso que eles dão lá nas iniciações. Minha maior dificuldade é manter a concentração, é lógico, mas isso é a última coisa que você vai obter. Ainda devaneio muito. Como podemos otimizar os pensamentos para melhorar o EV? Aumentar a concentração, melhorar a autopersonalização e elevar a integridade consciencial. Olha, você está no caminho certo. Vai fazendo força que você vai fazer mais EV do que você está fazendo hoje. Você já deve estar fazendo uns 5 por dia, já está bom. Se é 5, já está começando. Daqui a pouco você vai chegar lá. Outra coisa, insista, não desista. Agora, ó, eu quero te lembrar outra coisa. Quando a pessoa vai obtendo muito sucesso, começa a aparecer certos acidentes de percurso. Você se prepara para isso. Se aparecer amanhã, você descarta com um pé nas costas. Faça isso com uma certa facilidade. Não vá no bico daquilo que ocorrer. Que as interveniências, as intercorrências, as intrusões vão aparecer com você. Todo mundo que está 1 ano e ainda tem lacrimejamento, bocejo, mioclonia, mostra que tem processo de energia sério, mais antigo, que precisa ser tratado. Neste ano faço 12 anos de TENEPS. Tenho em média por semana pelo menos 2 dias que ainda durmo. O que preciso fazer, ou melhor, preciso fazer algo ou isso faz parte? No seu caso, que eu te conheço, faz parte por causa do seu problema que você tem, saúde. Isso é normal. Ela tem uma doença crônica que exige isso aí. Está tudo certo, não tem nada não. Tudo bem. Outra coisa, a maior certeza que tenho, eu vou provar, é que as coisas de vocês com seu maridinho estão dando muito certo. Isso mostra, está tudo certo. Faço TENEPS há 2 anos e meio. Nas últimas 2 semanas percebo uma mudança nas práticas. Estou com mais dificuldade em relaxar e ficar em passividade ativa. E sinto que a assistência é mais para mim do que para os outros. Isso é normal ainda nesse período? Não. Isso aí tem alguma coisa que está acontecendo com você de renovação. Está acontecendo alguma renovação. Pode ser uma mudança de patamar. Isso não é normal, porque já são 2 anos e meio. Na faculdade onde leciono, comecei a exteriorizar energias aos meus alunos. E tem surtido efeito positivo. Eles estão mais participativos e a convivência melhorou. Mas ainda não tem tanto traquejo. Às vezes consigo, em outras não. Como posso otimizar essa exteriorização? O problema é o seguinte: faça sem ninguém perceber que você está exteriorizando energia. Agora insista. O que está acontecendo aí é o seguinte, que conforme o dia, deve ter mais assediador com os alunos. Então, você tem mais dificuldade. Nunca os dias vão ser iguaizinhos. Se você tem 20 alunos, a situação é alto e baixo, instável e de movimento, de dinamismo o tempo todo. Você não pode esperar nunca que você vai encontrar tudo bonitinho naquele dia. Pode ser tudo diferente, de modo que está tudo certo. Insista com o que você está fazendo. E tenha confiança. E outra coisa, não leve nada para casa. Você não pode ter ressaca de energia negativa. Olha bem a desassimilação disso. Por favor, poderia falar um pouco sobre gratidão e retribuição? A colega da tertúlia está pesquisando a gratidão e a retribuição. Quais os paralelos? Escuta, você quer falar aí sobre isso? Pega aí. Vamos. Ela está estudando, sim, seriamente. Eu tenho que colocar vocês aqui, você sabe. Esse programa de televisão é com participação do público. Todo mundo sabe disso. Bom, os aprendizados assim, que eu tive sobre gratidão, que eu considero mais significativo. Um é focar no momento presente, no caminho, né, na jornada que você está seguindo. E não só no fim, no objetivo que você ainda vai alcançar. Isso é fundamental. Um outro objetivo, não se concentrar na falta, né? Naquilo que você não tem e que você deseja. Se concentrar naquilo que você já tem, ser grato pelo que você já tem. Isso é muito inteligente.
Está muito correto. Então, eu vi que assim, eu ficava muito concentrada naquilo que ainda vou alcançar, no fim, e o momento presente, que são as pessoas que estão perto de mim, que são as solicitações que chegam. Se você está muito centrada lá na frente, você não atende, não se importa com o que está acontecendo à sua volta. Então, esse foi o movimento assim, que eu continuo o tempo todo tendo que fazer. Peraí, eu não vou ficar nem no passado, com o saudosismo de alguma coisa boa que aconteceu comigo, e nem no futuro, uma expectativa, uma ansiedade que eu não tenho como resolver. Eu vou me concentrar agora no momento presente. E é muito mais positivo se concentrar no momento presente. Agora, tem outros aspectos que poderiam levantar. Uma questão, por exemplo, da insaciabilidade. A pessoa que tem dificuldade com gratidão, ela é muito insaciável. Ela é consumista, por exemplo. Ela quer sempre ter. Ela não consegue ser. A dificuldade de ser. Ela quer ter. E o ter é insaciável, né? Porque quanto mais você tem, mais você não... Acho que tá perfeito. É um resumo. Olha, depois dessa explanação, se alguém não entendeu, eu vou te contar, não é possível. É bem claro. Então, veja, gratidão e retribuição. Agora, uma coisa que seria bom aí a gente dar um adendo é o seguinte... É o processo da PROEX, que nós recebemos uma opção de coisa, depois a gente tem que retribuir. A gratidão mais séria, íncita, fundamental da vida humana é proexológica, para nós que eu estou falando. Essa pessoa que perguntou, ela tem que perguntar para si mesma: eu sou proexista? Eu sou intermissivista? Eu fiz o curso intermissivo? Se ela fez... Isso aí aumenta. A importância do processo da gratidão e da retribuição aumenta. Isso tudo tem que ser visto. Tá certo? Quem é que está com o microfone agora? Tem alguém? Está sem microfone? Com relação à prova da imagística, tenho dúvidas sobre 2 critérios. Sobre qual critério de escolha de objetos? Sugiro que seja feita por ordem de inscrição a uma lista pré-fixada. Morri de rir. Aqui, 200 barrigadas de riso para você, ô boboca. Eu estou falando boboca porque isso aqui é de casa. Como serão validados os argumentos trazidos pelos participantes? Deixa que você vai ver. Uma coisa que eu quero saber é o seguinte: vá fazer a prova, depois a gente volta a conversar. Agora, esse seu primeiro, eu vou te contar, você caiu de 4. Terrível essa. Professor. Terrível. Essa não tem... Eu sabia que todo mundo ia rir, não tinha jeito. Terrível essa. Professor. Então, para que vai fazer? Professor, ainda há pouco você falou assim: se trabalharmos com as pessoas que já entendem o parapsiquismo, seja lá quem for, já estamos com a reeducação em andamento. Mais ou menos isso. Num atendimento lá na Expo Cienciologia, lá no shopping, conversando com uma pessoa comum que chegou, ela entendia tudo. E aquilo veio claro. Eu digo, ela entende tudo que eu estou falando. Todas as coisas que a gente está falando, ela respondia positivamente, colocava mais alguma coisa. Então, ela está entendendo o que eu estou falando, entendendo o processo de parapsiquismo. Saiu e foi embora. Não ficou nem assim com as coisas que eu dizia, foi embora. Aí veio aqui, eu tive essa percepção de que, eu digo, ela entende, ela já entende, isso é o importante. Agora, como seria essa questão que você falou aqui, dessa parte administrativa? O que seria, a parte administrativa, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a Terra hoje é comandada pelo hospital na frente da escola. Nós temos que colocar a escola na frente do hospital. Agora, para isso, tem que fazer muita profilaxia, vacina, porque não adianta só cuidar da terapia. Tem que fazer a profilaxia, prevenir, para melhorar os doentes de modo geral, para começar a pensar no estudo, na escola. A escola, por exemplo, é da secundária. Todo mundo vê primeiro a dor. Depois é que vem a leitura, a compreensão, a cognição, o negócio todo. Agora, a Terra, nós estamos caminhando agora, depois que evacuar esse processo das CONSRELs, andar melhorando o problema vamos dizer, a reurbanização geral, a tendência vai ser, pouco a pouco, a parte da educação ficar na frente da parte da terapia, do hospital. Aí, o hospital já vai ser manobrado através da profilaxia. Então, por exemplo,
a área da saúde, a medicina, a psicologia, a enfermagem, tudo, a própria odontologia, vai ter um trabalho de profilático, de prevenção, de vacinação, para prevenir que as doenças alcancem, você está entendendo, uma condição de praga, uma condição assim, endêmica, uma condição qualquer dessa, do jeito que ainda tem. Então isso vai mudar tudo. Agora, o que se passa? Se nós começarmos a trabalhar com quem já entende um pouco de parapsiquismo, nós temos mais facilidade de levar o processo para a administração da vida. Por quê? Como é que uma pessoa vai administrar o processo da escola bem, se ela não conhecer a multidimensionalidade dos alunos? Então lá no fim tem isso tudo. Então, a hora que eu falo que tem que fazer a mudança da reeducaciologia, mas é tudo que está aí. Tudo. Porque as escolas não ensinam o processo de parapsiquismo. Agora veja, as escolas que falam em parapsiquismo é tudo na base da dogmática, da doutrinação e da manipulação das consciências através de religião. E religião é besteira. Então isso tudo tem que ter através da descrença, a descrenciologia. Então veja, o que nós estamos fazendo é o trabalho de Hércules. É um colossus. Você está entendendo? É uma coisa de doido. É um servição. É muita coisa que tem pela frente. Mas nós temos tempo. E a gente pode dizer nós que... temos vidas. Você A está gente entendendo? pode dizer que Nós temos muitas vidas humanas na frente. A gente pode dizer que a exposição lá seria uma parte bem prática desse trabalho? A parte toda é essa. Então o que eu vejo é o seguinte: se você colocar o parapsiquismo no meio, você acelera o processo. Sem ele, você consegue alguns passos, mas muito lentamente. O que pode acelerar o dinamismo da história é a multidimensionalidade. Tem lógica isso para você? Observa bem. Valdo, sobre a exteriorização de energias, as pessoas introvertidas, elas têm mais dificuldade de exteriorizar a energia no contato Tem, ela já é próximo? introvertida, já acabou. Introvertida é só para dentro. É só para confirmar. É muito que egoico. Fica muito fechada, É um né? processo egão, umbigão. Porque também tem pessoas que são introvertidas que aparentam ter uma grande autodefesa. Por isso que eu estou perguntando. Não, a autodefesa é lógico que ela tem uma fechada no que próprio raciocina. ego, né? Se ela é introvertida e pensa só nela, ela só se defende. O tempo todo ela está se defendendo. Lógico, é. Tá certo. O problema é esse. Agora, o problema é a hora que a pessoa começa a ajudar os outros, ela diminui a defesa. Ela tem que ter participação. Ela vai mexer com os outros. Então, na hora que se faz isso, é uma pessoa que já tem confiança em si mesma. Ela já tem autodefesa, autoconfiante. Ela é autossuficiente. Ela sabe o que faz. Muda tudo, né? Professor, aqui no B, você poderia dar algumas dicas como que eu posso fazer para estudar mais a vida, entender mais do meu amparador de função da TENEPS? É você entrar em contato com ele, né, durante a TENEPS, ver tudo que acontece, que vem dele para você. O urubu observa tudo. Fica de para olhos, para ouvidos, entende? O tempo todo ali, conectada na situação. Vê o que acontece, que vem dele para você. Agora, se predisponha. Você tem que fazer um receptáculo, um acolhimento daquilo que ele manda. Você é a receptora, ele é o emitente. Pensa nisso. Ele vai te ajudar. Eu tenho percebido isso. Agora, anota tudo. E outra coisa, não faça o show antes. Não fica querendo fazer o roteiro do espetáculo antes. Você está entendendo? Não entendi bem. Deixa acontecer. Senão você começa a querer, não, eu quero isso, que o amparador faça isso, ou que vai acontecer isso. Não. Ele é que manda. Veja o que vem dele para você. Por isso que eu falei, fica com a antenada, de antena ligada, escutando o que vem dele para você. Agora, tem gente que quer fazer tudo ao modo dela. Tudo é ela que comanda. TENEPS não é assim. TENEPS nós somos comandados. A gente não manda.
Nós não somos os líderes, nós somos liderados. Nós não somos o Max Mecanismo, nós somos militares. Tudo isso muda. Agora, não sei se eu estou certa, mas dentro do estudo do parapsiquismo, o que eu tenho observado, assim, que é mais ostensivo para mim, é quando eu tenho essa vivência de ficar num canal direto com os amparadores. Sempre é melhor, né? Lógico, é o óbvio. É isso mesmo. Professor, aqui, em relação a essa reeducação, né, futura, em relação ao hospital que nós temos hoje, o senhor coloca que, na verdade, nós estamos sendo preparados para sermos esses docentes, né, que estaremos à frente desse processo. É uma minoria que somos nós, mas muitos gigantes continuam adormecidos. Nesse processo, eles podem se levantar e haver também outras injeções de outros que virão de outras dimensões também nesse processo. E tudo vai ser mais mas agora o problema que a gente tem que né? contar é com a gente. Esquece o resto. O resto tudo é lucro, é o extra. Isso é extrapolacionismo. Você está confiando no extrapolacionismo, está errado. A gente tem que confiar no taco, no pulso, que a gente está fazendo. Nada de soltar a bola para os outros ou ficar esperando maná dos céus. Por aí não adianta nada. Então, pegar o que é o nosso fazer, auto-esforço. Né? E esse auto-esforço tem que ser com o tempo coletivo. Tem que pegar todo mundo. E quando a gente pensa em termos de um planeta, né, e quantos somos nós... Sim, mas olha, né? é uma bênção que esse planetinha, ele tem menos de 60 bilhões de consciência. Isso é bom. É um planetinho. É pouca gente. Já pensou se fosse mais? Seria pior. Então a gente só tem alguns bilhões de consciência para trabalhar, mas não é assim. Se a pessoa fosse um bilhão de bilhão, seria muito pior. Um milheiro de bilhão. Vamos nos preparar, né? Arregaçar as mangas, né? É isso. Obrigada, professor. Professor. Sim. Eu queria saber a relação da escassez de oxigênio com o impedimento para o desenvolvimento do parapsiquismo. E em tertúlias passadas eu vi o senhor falar sobre... Estudaram a hipófise dos indianos e dos europeus. Sim. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? O caso todo é o seguinte: uma pessoa, se falta oxigênio na cabeça, nada funciona bem nela. O corpo inteiro começa a dar tilt, dar alteração, dar uma defasagem. Fica então... Você está entendendo? Ou seja, o tabagismo, por exemplo, seria... Não, o tabagismo é óbvio, mas isso aí piora tudo. A pessoa até morre mais cedo, envelhece depressa, a pele vai embora. A poluição... A poluição é outra coisa. Agora, o pior que tem por aí tudo é o crack e a cocaína. É o pior que tem atualmente de tudo que está graçando por aí afora. Agora, o que se passa? Essa questão aí é o seguinte. Eles andaram estudando seriamente, a partir do século XIX, os problemas de examinar uma série de cadáveres para ver o tamanho das hipófises e das epífises. E chegaram à conclusão que essas epífises, agora como tem a neurociência que está estudando isso, vamos ver, eles vão acabar reestudando essas coisas todas. Então eles chegaram à conclusão que os indianos, como eles são muito assim mais místicos, mexem com o processo extrafísico, fica pensando em muito problema de energia, etc., muito embora dentro de uma sujeira danada, e sem raciocínio nenhum de parapsiquismo do ponto de vista intelectual. Por isso é que tem os intocáveis e tem aquele povo que é lixo puro, é pior do que bicho. Agora veja, adoram a vaca, aquele negócio todo, uma loucura total. Agora isso tudo o que é? Eles têm, então, a epífise, que é essa glândula bem no centro da cabeça. Eles andaram examinando e viram que os indianos, de modo geral, têm uma epífise maior do que a dos europeus. Poderia ser, talvez, devido a uma educação respiratória? Não, então, o processo é o pinealócitus. Na cabeça deles tem mais, na pineal, que é o pinealócito, eles têm mais pinealócito. Preciso saber o que isso faz. Isso nunca foi ainda deslindado, tem que estudar mais, para ver se é real. Ninguém nunca pôde dizer sim ou não disso aí. A única coisa é que isso aí foi feito.
E é um monte de gente. Se for estudar indiano e europeu, vai ver que eles têm as epífises maior que o europeu. Então precisa analisar isso. Eu estou esperando isso aí como fruto dos estudos dessa turma, tipo Nicoleles, a turma toda, o Siddhartha. Você está entendendo? Sim, esse povo da neurociência, para dar uma resposta definitiva disso aí. Na Rússia agora, com esses teria. aparelhos que tem na cabeça, fica mais fácil. Porque pode estudar as pessoas vivas, em ânima viva. Quer dizer, não é ânima vili, mas em ânima humanos. Então isso aí muda. E esse processo ocorre também muito na Rússia também? Na Rússia eu não sei, eu só sei que a pesquisa que eu vi, isso faz muitos anos, desde a época de 50 a gente já sabia disso. Professor. O processo é na Índia. Agora, ó, devido aos estudos que eu fiz da Índia, eu nunca desejei ir lá, fisicamente. Nunca fui. Não me interessa. A sujeira, os troços todos. Eu uma vez estava com ideia de ir, falei assim, ó, fica em outros lugares, mas não vai lá não. Porque se eu começasse a entrar, eu ia chegar lá, começar a mexer com as energias, eu podia pegar alguma doença. Que a sujeira lá, com processo de contágio, é uma loucura. O que tem na... Até hoje, não mudou nada. E outra coisa, hoje, eles estão com 1 bilhão de habitantes, é muita gente. Dentro dos estudos que eles estão fazendo, não sei se alguém viu, mas eu vi aí uma reportagem de japoneses já estão comandando os robôs só com eletrodos sim, não, né? isso já tem já há algum tempo, já tem, mas está só iniciando, isso ainda vai melhorar mais. Mas já consegue só com pensamento e sem eletrodos externos, que é mais interessante. Agora nós vamos chegar longe nisso aí, ainda vai longe ainda. Para mim isso vai aprofundar mais. A neurociência é uma das que a gente tem mais esperança de melhorar os processos parapsíquicos. Quanto mais estudar o cérebro, melhor para a gente. Eu sempre achei isso. Que é o processo, a neurociência, a neurologia antiga, é a mesma coisa. Isso vai ajudar, não há dúvida. Agora, a neurociência com o tempo vai fazer o povo estudar mais a biotecnologia, que é a eugenia. Vai ser inevitável isso aí. Uma coisa vai puxar a outra. A eugenia, eles mudaram. Agora é biotecnologia. A neurologia, eles mudaram. Agora é neurociência. Então isso tudo vai mudar. Escuta, você vai passando isso aí para chegar lá na mão do Antônio para mim? Muitas graças, viu, Antônio? Desde já. Professor, aqui no B. Sim. No A, quer dizer. Eu gostaria de saber, em relação a esse tema de hoje, quando a pessoa está se esforçando para ter a incorruptibilidade íntima, né? E ela tem o defeito do perfeccionismo. Como é que a pessoa pode ser incorruptível? Tem o quê? Qual defeito? Ela tem o perfeccionismo. Sim. Tá? Busca não ter, mas tem. Então, assim, como que a pessoa pode ser dura com ela mesma, sem ela ser exigente em excesso e tirar o equilíbrio íntimo? O problema todo é o seguinte, ela sabe o que é excesso e o que não é. Se ela gosta de perfeccionismo, ela já deve ter algum equilíbrio para saber o que é perfeito. Então é lógico, ela tem que raciocinar. Ela tem que saber o que é, senão isso aí está mal contado. Entende? Está contraditório. Se ela sabe o que é perfeccionismo, ela já tem muito equilíbrio. Se ela entra nessa, é porque é boboca mesmo. Agora, é o perfeccionismo que dá o workaholismo. Entende? A pessoa trabalhar demais, esse negócio todo. Isso aí que está errado. Agora, a primeira coisa para essa turma que a gente fala é estudar o detalhismo. O detalhismo é uma coisa positiva, sadia. Agora, o perfeccionismo é patológico, é negativo, é doentio. Agora, detalhismo, nós temos que estudar. É o detalhe. O perfeccionista, ele quer estudar todos os detalhes simultaneamente, colocar tudo bonitinho. Isso aí seria o monk. Está entendendo? Isso é uma compulsão. Está errado. Agora, o detalhismo sadio, equilibrado, dentro do processo da saúde, é um problema homeostático. É rígido. Isso então a pessoa vê. Quando é que ela passa a dar conta a respeito disso ou daquilo, do corpo dela, dos órgãos e sistemas, como é que ela usa o seu corpo, a sua vida, as suas coisas? Isso é o detalhismo. O que é que eu uso na conscienciologia? Detalhismo.
Agora, há detalhismo que o povo custa entender. É isso que eu falo, por exemplo. A hora que eu falo o processo do detalhismo da expressão somática, somatologia, entende? E tudo isso que diz respeito à somaticidade, isso tudo é detalhismo. Mas para fixar o processo, eu estou certo, é o melhor que a gente pode fazer. Agora, eu quero levar isso ao paroxismo máximo, que é a exaustividade. Então, levar o detalhismo, a exaustividade, não é perfeccionismo, também, é outra coisa. É exaustividade, você levou até o ponto do seu fôlego. Mais do que isso eu não consigo. Quem faz aquilo que tem possibilidade, acabou. Isso é dentro das leis das probabilidades. Está ótimo, ninguém vai reclamar. E no sentido, professor, assim, o que eu quis colocar era no sentido assim, da pessoa se esforçar tanto para fazer certo, não a questão de fazer perfeito as coisas, a realização, mas com ela mesma. De que a incorrupção parece uma coisa assim muito, muito difícil, sendo que ela quer acertar, é nesse sentido, entendeu? Sim, mas de qualquer maneira, aí tem que pensar nisso, é o detalhismo. Olha bem como é que é. Agora, para isso, o ideal é fazer um levantamento do que a pessoa já fez. Olha o que já fez, que a partir dali você vê o que você pode aperfeiçoar. Não fica só na teoria, não. Entendi. Faz o levantamento, entende? O inventário, faz o balanço do que você já obteve palpável, de maneira concreta, realmente. Isso vai dar força e vai também mostrar encaminhamento. Vai dar sugestões de quais são os próximos passos que a pessoa tem que dar. Entendi. Às vezes é importante. Bacana. Obrigada. Sim. Professor, do ponto de vista consciencial, o que você vê de mais importante no estudo da eugenia? Isso aí que eu estava falando, né? O problema todo é a paratecnologia. Nós temos que aperfeiçoar todo mundo. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando na eugenia, na biotecnologia aqui o tempo todo. A intermissiologia, através do curso intermissivo, está nos ajudando na eugenia. Todo mundo é preocupado com isso. Na hora que nós começamos a cuidar da nossa saúde, isso já ajuda todo mundo em matéria eugênica. Só um exemplo que a gente dá. Você está entendendo? É aquilo que o nosso amigo aí, um dos nossos políticos, chegou para mim e falou assim: Valdo, a sua turma é bonita, cheia de vida, parece que está todo mundo limpo. Isso é eugenia. Ele está vendo o que é? Isso é a biotecnologia. Então a biotecnologia mais séria, que a gente alcança mais efeitos positivos, é do exemplarismo. Exemplarismo. Se uma pessoa conseguiu isso, os outros também podem conseguir. É um processo de alto esforço. Você entendeu a diferença? Agora, veja, a eugenia vai ser inevitável, melhorar meu planeta, não adianta combater isso. Você está entendendo? Só de tirar as consréus meio atrapalhadinhas, que são da transmigração, já vai melhorar demais o que sobrar aqui. Outra coisa, muito disso que está desaparecendo na Terra é para melhorar o processo dos que ficam. Então a eugenia é inevitável, não adianta querer tirar o corpo fora disso. Por isso que eles começaram a estudar de novo com outro nome, biotecnologia, porque a eugenia ficou defasada ou envilecida, ela ficou prostituída por causa dos nazistas. O processo da eugenia e do higienismo tem a ver com a questão do parapsiquismo também? Total. Uma pessoa, você já não viu aqui o povo falando? Um dia desse, eu vou agora me mostrar como, me perdoa, sem cabotinismo nisso, mas o processo de outro dia aí que perguntaram, um negócio meu sobre a minha testa, não sei o que é, lembra? O que é? Isso é eugenia. Então eles perguntaram, por que o senhor tem essa idade e está com a testa lisa aí, aparentemente, quase sempre? Eu falei assim, não é bem assim, mas agora eu tenho um pouco. Aí o Lógico estava aí, a gente ainda falou o que é, que eu sou uma pessoa que estudei essas coisas. Você está entendendo? Sei mexer com isso. Eu tenho um banho atlético. O banho atlético você faz massagem, você mesmo, tal, isso tudo ajuda. Eu também olho muito, vocês já viram, estão me acompanhando aí, os meus exames complementares. Eu vivo fazendo exame. Na minha idade, é a idade dos exames. A sua não precisa disso ainda. Você ainda tem muitas décadas pela frente sem exame. Aqui, ó, a maioria não está precisando de exame. Mas agora, eu já preciso de exame. O meu amigo Eduardo, que está lá em cima, precisa de exame. Isso aí nós já estamos numa fase de exame. Está entendendo como é que é?
Agora, vocês vão chegar lá. Tem nada não, é um processo de mais tempo, menos tempo. Vocês chegam lá. Obrigada. Mas então é um problema que a gente precisa. Agora veja, estudo é um processo de eugenia. Agora, nós mostramos, através do SCP-2, que quando você instala o campo, que é esse aqui que nós temos, a pessoa deixa de envelhecer. Enquanto ela está no campo, radicais livres, esse negócio todo não tem mais influência sobre ela. Aquilo temporariamente melhora. Aonde tem muita ectoplasmia que seja positiva, a pessoa não envelhece. Então, muita coisa que acontece comigo, essa minha disposição é por causa disso. Hoje eu tive conversando com uma pessoa mais ou menos da mesma idade que eu. A hora que eu falei que ele estava ótimo, etc., muito melhor que eu, foi um auê. Achou ruim, porque ele não estava assim. Você está entendendo como é que é? Cada à minha disposição, a situação toda. Isso é eugenia. Então, a eugenia, como é que poderia melhorar mais vocês todos? Domine a ectoplasmia. Ectoplasmia é um processo celular. Eugenia diz respeito à célula. É um processo histológico. Está certo como é que é? E também o problema da célula em si, mas é de tecido. Você entendeu? Olha o processo da eugenia. É o corpo. Tem jeito. Agora aqui, o fato de não se sentir descompensado, sentir bem-estar, porém sem muitas percepções durante a TENEPS, pode significar que a assistência está ocorrendo mesmo assim? Pode. Pergunto isso porque tenho me sentido frustrado, porque não percebo quem estou atendendo e por perceber ao longo do dia muitas intrusões que têm dificultado uma pensanidade mais rígida. Será que estou me cobrando demais? Sim. Tudo isso caracteriza uma mudança de patamar? Sim. Ou é uma incompetência com as próprias energias? Também. O senhor já havia comentado algo a respeito, mas gostaria que aprofundasse mais, se possível. O problema todo é o seguinte, veja bem. Quando a pessoa começa a se desenvolver, ela vai começando a entender mais o processo da TENEPS e ela vai também deslindando o micro-universo, o universo de assistência dela. Mas veja, se você pegar uma pessoa que está 100% equilibrada, que pratica TENEPS há 10 anos, há uma década, ela ainda vai ter muita coisa que acontece com ela que ela não sabe nada, niente. Mas ela sabe do resultado que aquilo é positivo. De modo que isso que acontece com você vai ser para sempre. Você nunca vai saber totalmente os resultados dos esforços assistenciais seus junto com o amparador. De modo que trabalhe e vá em frente. Se as coisas estão a seu favor, os resultados vêm positivos, não incomode com os detalhes, que os amparadores estão de olho. A assistência. Isso é que é o mais importante que você tem que ver. De modo que você entendeu tudo que você perguntou. Será que estou me cobrando demais? Até um certo ponto? Sim. Tudo isso caracteriza uma mudança de patamar? Até um certo ponto? Sim. Há uma incompetência com as próprias energias? Não há dúvida. Tá certo? Eu estou repetindo para ficar bem claro. Quando eu tinha 22 anos, após ir numa palestra do IPC, tive vários fenômenos durante semanas. Parecia um tratamento de choque, tenho certeza, foram patrocinados. Antes do IPC, eu me envolvi muito com questões ideológicas. Fazendo uma análise bem fria de mim, do passado, dos trafóis e das tendências atuais, tenho dúvidas se fiz curso intermissivo. Eu diria que 70% sim, e 30% que eu vim da baratosfera. Não, mas isso é o normal. Todo mundo que fez é mais ou menos isso. O problema é a questão de tempo. Mas agora de percentual não está muito longe da realidade, não. Eu garanto, se eu pedir aqui para levantar a mão, a opção de gente vai levantar a mão que está na mesma situação. E, no entanto, é a turma que acha que fez curso intermissivo, que reconhece. Agora, será que foi apenas acidente de percurso? Será que eu fui resgatado? Alguma técnica para identificar a minha real origem? A sua real origem é muito fácil. Toma vergonha na cara e assuma a sua posição. Isso aqui é o assunto. O resto é o resto. Isso aí, o resto é conversa fiada. Esquece isso e vamos trabalhar. O caminho é esse.
Agora, tudo indica, para você fazer, eu já vi, eu não estou esquecido do seu nome, não, eu estou sempre lendo aqui o nome das pessoas. Você já fez muita pergunta aqui, você não é bobo, você está fazendo força. Uma pessoa conhecida relatou ter sido um suicida e que assistiu alguém ser morto e se omitiu em ajudar. Tem ideação suicida ainda hoje. Não pode olhar para baixo em um prédio alto e pontes. O que o senhor sugere que ele leia ou faça para se ajudar? Ou, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Seria bom dar para ele Memórias do Suicida, da Ivone Pereira. É um livro que é pesadão, faz a pessoa pensar alguma coisa sobre suicídio mais sério. Memórias de um Suicida, Ivone Pereira. O senhor falou há pouco, ao responder a pergunta que eu enviei, que ainda estou passando por um processo por sentir os bocejos, lacrimejamento e mioclonia. Fiz o complementar em fevereiro e nas 2 semanas seguintes fiquei muito deprimido, inseguro, beirando a depressão. Hoje estou bem. O senhor acha que esse processo tem relação? É lógico. O laboratório poderia estar atuando ainda por quanto tempo? Olha, seria bom você incrementar mais esses seus trabalhos aí dentro das dinâmicas parapsíquicas. Que isso é do jeito que eu falei que tinha coisa atrás. Ele acabou de confirmar, ó. Fiz o complementar em fevereiro e nas 2 semanas seguintes fiquei muito deprimido, inseguro, beirando a depressão. Vocês lembram o que é que eu falei alguns minutos aí para trás? Ó, confirmou tudo que eu senti aqui na hora. Agora veja, observa bem isso aí. Quando você está sentindo, mostra que você está em desenvolvimento, isso é positivo. Você deve fazer mais dinâmica, participar desses cursos. Quando você puder, seria bom intensificar isso. Você vai bem, está no caminho. Você vai recuperar, estuda isso, tudo vai acabar. Essa sua depressão vai desaparecer. Trabalho numa escola pública onde as relações são difíceis, truncadas e egóicas. Em vários momentos me pego em atitude de autocorrupção, no sentido de apenas escutar com dificuldade em me posicionar. Como sair desse padrão de atuação sem gerar mais dificuldade? Olha, o problema todo que eu vejo aqui para você, o ideal é ver como é que você conversa com a turma. Tem que ver um jeito que você converse ajudando para esclarecer, sem criar problema para você e sem você também se acovardar para falar. Agora, ficar de braços cruzados é a pior posição. Você tem que estudar mais a sua condição, porque afinal de contas, você está na escola pública fazendo o quê? Você é professora? Se for, tem que tomar atitude. Agora, se for aluno, aí já é outra situação. Olha bem o que está acontecendo. Pode falar. Está em cima do seu horário. Patologia, 3ª linha de baixo para cima, é até uma continuidade, que é a justeza dos posicionamentos. Sim, a justeza dos posicionamentos. Olha, nós estávamos falando em posicionamento aqui agora, né? Pois é. O problema todo é que eu estou falando até sobre posicionamento. Eu estou escrevendo um verbete hoje também. Isso aí está dentro da minha linha de atividade. Eu estou estudando o processo de posicionamento. Eu já tenho um verbete sobre esse assunto. Mas agora eu estou estudando outro mais sério, com detalhes da coisa de posicionamento. O problema todo é o seguinte. A gente tem, de vez em quando, de fazer um balanço das nossas posturas. Ver se já não está na hora de pôr um pé à frente. Colocar mais um passo adiante. Ver se aquele posicionamento precisa de algum burilamento. Porque às vezes nós estamos usando uma reação que ela tem aí 3 décadas, que aquilo já está superado. E hoje, com a vida moderna, é muita coisa que muda de uma hora para outra, principalmente em matéria de comunicação. Uma pessoa que ficar com a mesma comunicação que tinha há 10 anos, apenas uma década, em algumas coisas vai ficar defasada. Se for na área da informática, 10 anos já é demais. Então, como é que faz? Então, o processo de comunicação em matéria de ajustamento ou justeza dos posicionamentos é uma necessidade para todo mundo em qualquer coisa, independente do nível intelectual, da formação cultural, se é homem ou se é mulher, a idade que tem, tudo isso atualmente é muito importante o processo de posicionamento.
Agora, eu fiz agora esse novo verbete com 100 itens. O que é um posicionamento de vanguarda e o que é um posicionamento de retaguarda? É esse que é o verbete. É a síntese dele, sabe? A argumentologia é isso. Ele tem 6 páginas. Eu trabalhei 2 dias nele para fazer o negócio, não é fácil. Agora arranjei 100 itens. Então o que é? Tem uns que todo mundo sabe que é fácil. Por exemplo, um posicionamento de vanguarda, Tares, de retaguarda, Tacon. Você está entendendo? Agora eu fiz 100 disso aí, para mostrar em várias áreas como é que a pessoa deve agir. A tabela tem 100 itens. É justamente o que você está perguntando. Eu estou acabando o verbete. À tarde, agora, quando eu pegar o computador, eu vou acabar o verbete. Agora, eu estou trabalhando com ele desde ontem. Isso é raro. Agora já tem 6 páginas. A omissão superavitária e a omissão deficitária poderiam entrar nessa listagem? Sim. A omissuper está lá. É uma das coisas que a gente precisa de fazer. Agora, tem uma opção de coisa. Por exemplo, uma delas. Posicionamento de vanguarda. TENEPS. Posicionamento de retaguarda, religião. Que a TENEP substitui a religião. Acaba com isso. Então, veja, esse aí é um dos mais sérios. Eu revi todas as minhas tabelas para fazer, por isso que me deu trabalho. Mas não tem nada nesse nível que eu estou fazendo aí. E só tem um verbete que eu falo de processo de posicionamento. Mas é outro tipo de posicionamento, é só um ângulo. Esse aí não tem. Então ele é necessário, ele é útil, ele está bem dentro da hora que nós precisamos aqui. Professor, o posicionamento íntimo, intraconsciencial para o autodesassédio, como seria? Para o autodesassédio é a pessoa não pensar mal de nada nem de ninguém, né? É aquela base, não tem outro jeito, é o embasamento de tudo, depende disso aí. A linearidade do pensamento equilibrado. Você não vai, então, dar valor ou dar ouvidos para os pensamentos desequilibrados. Uma preocupação, por exemplo, demorada. Você não é disso, você não tem essas coisas, você não tem depressão, você não tem nada. Agora, você está no outro nível. Você tem que tirar vantagem disso. Entende? O ideal seria a gente pegar umas pessoas que nunca tiveram e nem vão ter depressão para a gente salientar. Ó, essas aqui, ó, seria bom, conversa com elas. Que elas, você pode confiar mais. Que elas não variam, não são estáveis. Porque hoje o nível ainda de depressão é muito grande nas pessoas. Entende? Você, por exemplo, é uma delas, você é equilibrada nisso. Você sempre foi ali. Eu nunca vi você entrar no down. Mesmo com seus processos afetivos, essa coisa toda, isso nunca afetou ninguém. Em torno, nem nada. Então você tem uma responsabilidade, ó, enorme. Pensa nisso. Posso fazer mais uma pergunta? A 6ª linha da patologia, a impactoterapia quando silenciosa. Já foi falado? Ah, então tá. Aonde que está isso aí? 6ª. A impactoterapia quando silenciosa. Você chegou que hora aqui hoje? No meio horário de sempre também. Ela é retardatária. O problema todo é esse. O que a gente faz com ela? O que vocês acham? A impactoterapia silenciosa é o seguinte, eu falei vários ângulos sobre esse assunto, mas o problema todo é o seguinte, uma das coisas mais sérias que tem foi o caso de uma mulher que esteve aqui conosco, uma senhora, e ninguém soube, ela esteve aí tudo caladinha, ela não, low profile, ela nem apareceu, ninguém percebeu nada, ficou por isso. 2 dias depois ela apareceu lá embaixo para conversar comigo. Aquilo que o senhor falou lá me pegou muito sério, eu não pude dormir à noite. Comecei a pensar em tudo, por causa disso que aconteceu comigo, que tem relação com o que o senhor falou. Agora veja, como é que eu faço com isso e a situação que tem? Então, veja, ela teve um impacto enorme, em silêncio, você está entendendo? Ninguém percebeu. Então, é o que eu chamo, há uma implosão intraconsciencial. Implosão é quando a pessoa é de dentro para fora. A explosão é aquela que vem de fora para dentro. Você está entendendo? Por exemplo, você vai pegar uma granada e jogar em cima, isso é explosão. Agora, uma coisa que você colocou a granada por dentro e ela explode de dentro para fora, isso é implosão. Por exemplo,
para destruir prédio. O ideal é fazer uma implosão. Põe aquela porção de banana de explosivo, você está entendendo? Aquilo vai implodindo lá dentro e ele cai, ele desmorona. Isso é implosão. Agora, a explosão é um avião que chega e joga uma bomba em cima que destrói tudo por fora, etc. Tal. Então, a explosão é mais suja. A implosão é menos suja. Você está entendendo? Então, do ponto de vista nosso, a implosão intraconsciencial, ela não é percebida demais. Quem vai ver é só algum assediador, ou um benfeitor, um amparador. Esse é físico. Mas as pessoas em torno, às vezes, não vão perceber que houve aquilo dentro da pessoa, é só ela que está sentindo. Agora, uma explosão consciencial, mas externa, é a pessoa que tem aquilo e desmaia. Essa é grande, porque houve um impacto com ela, ela desmaiou na hora. Aí eles começam, traz os sais, você está entendendo? Tem que trazer alguma coisa para recuperar a pessoa na hora ali, né? Chegar no nariz. Então a pessoa levanta ali para aumentar. Aquilo lá é que aumenta a pressão arterial da pessoa. E ela vem, e ela recupera, chama atenção. Dentro do processo agônico da situação dela. Isso tudo é que tem. É o contrário, você está entendendo então? Há dois tipos aí de reações bem claras, bem evidentes. Tem mais alguém aí com o micrófono? Não tem nada? Hoje chegou o nosso chefe lá e não falou nada. Há muito tempo que ele não aparece. Ficou lá em cima. Ele já veio para o camarote, não saiu do camarote, é isso? Caso muito sério isso aí. Agora, você veio por causa do 1º de abril, eu sei. Né? Você veio ver o que a gente está falando aqui de qualquer coisa atrapalhada. Agora aqui. Vale a pena iniciar a TENEP sabendo que daqui a 2 anos vou mudar de base física? Sim, não quer dizer nada. Depende do que é que você vai fazer, as coisas todas. Em 2 anos você pode recuperar muita coisa e a TENEP já vai estar mais avançada, né? É diferente. O problema todo era fazer junto com a mudança a TENEP. Sair vai torrar tudo, chamar atenção, tudo que pensar. Aí não se responsabiliza por nada. Tudo pode acontecer num caso desse, não é verdade? Agora, gente, então quer dizer que não tem mais nada por enquanto, não é isso? Nesse dia da mentira, eu posso então chamar os comerciais, posso? Eu passo para vocês então. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 14 votos online, 19 perguntas respondidas online, 20 perguntas presenciais, 71 assinaturas no livro de presença e 13 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 4 recados. Thaís, Reaprendência, Lumara, Conscius, Juliana, Invexis e César, Expo Conscienciologia. A eleição do verbete para amanhã. Antimaternidade sadia, consciência da contradição, diletantismo anti-evolutivo, discurso da obsolescência, escrúpulo, ilusão da regularidade, insegurança institucional, instrumento pró-saúde, logos, maternidade lacrimogênica, medida justa, megacomplexes, nanotecnologia pró-paz e paratecnologia da intelição. Boa tarde. A Reaprendência gostaria de convidar para a aula aberta que acontecerá neste sábado pela manhã, das 9 às 11, aqui na sede do CEEC, com a professora Rosânia Fernandes, sobre autossuperações evolutivas. Tá? Esse evento é gratuito e é aberto a todos os voluntários. Obrigada. Temos um convite aos reciclantes para participar neste final de semana do curso Reciclante Cobaia do Conscienciograma. Esse curso ele inicia na sexta-feira, às 19 horas, onde vai ser trabalhado com o ressexograma, onde você vai poder
fazer um levantamento de 10 áreas da sua vida com todos as subdivisões, as sub-áreas. Então, ao final, será possível ter o resultado do seu nível atual de reflexibilidade e também do que você tem de programação para fazer uma reciclagem. Aí, no sábado e no domingo, nós trabalhamos com uma dessas áreas, você vai escolher para poder aprofundar, vai ser trabalhada uma folha do conscienciograma, e então, durante todo o sábado e domingo, nós passaremos com 5 baia. Essa atividade, ela permite que você exponha o seu micro-universo, o seu Labicon, e também receba os feedbacks. Nós então convidamos a todos para participarem, todos os reciclantes, para participarem conosco. Inscrições na recepção do CAEC. 2 parcelas de R$ 65. Obrigada. Boa tarde. Eu queria convidar vocês para participar da Biocan, que é a Caminhada Bioenergética, um curso da Sinvex, tá? É uma atividade prática que assim, tem o objetivo de promover a desintoxicação física e energética. O investimento também na saúde física, o desenvolvimento do parapsiquismo através da soltura das energias, que é promovida, né, por uma caminhada em trilha ecológica, o contato com as energias da natureza também e práticas bioenergéticas. O curso tem apenas 25 vagas, custa R$ 35. Quem tiver interesse pode entrar em contato com o pessoal da Sinvex ou então por e-mail para cursos@sinvexes.org. Obrigada. Pessoal, boa tarde. É só para avisar que a Expo Conscienciologia vai reinaugurar nesse sábado agora, às 19 horas. Então, quem quiser comparecer, puder comparecer lá para dar uma força, vai ter coquetel, vai ter boca livre e a loja está ficando um show de bola. Eu acho que vale muito a pena, é uma outra situação, tudo reconfigurado, pintado, painel, uns acrílicos maravilhosos. O trabalho que o nosso amigo Alexandre está fazendo é fantástico. Então fica o convite, sábado agora, 19 horas. Eu vou mandar por e-mail esse convite para os representantes das ICs e para vários membros aqui da CCCI. Vou pedir para o pessoal replicar esses e-mails para a sua lista de contatos, para avisar todo mundo que está um pouco em cima da hora. E também lembrar que nós estamos precisando fechar a escala. Quem puder ajudar a fechar a escala da Expo Conscienciologia, é só se dirigir na recepção do CEEC. Muito obrigado. Ganhou o verbete antimaternidade sadia, com 9 votos. Obrigado, boa tarde, até amanhã.